Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, eu sou diretor de Ensino e Pesquisa e Inovação da Nefroclínicas BH. E esse aqui é o Nefroclínicas Convida, um programa onde a gente traz pessoas que militam dentro da nefrologia, ou que têm pelo menos algum trato com a especialidade. Afinal de contas, a Nefroclínicas é a casa do paciente renal, com o objetivo de trazer informações que ajudem a todos, ajudem a população. A gente já teve 2 episódios, eles já estão no nosso canal do YouTube, o canal da Nefroclínicas. Hoje o terceiro episódio com o Dr. Fabrício Marques. Fabrício é um velho conhecido, um amigo, e que a gente se conhecia, tinha um convívio em função da nefrologia, mas não um convívio tão próximo, né, Fabrício? Isso. E com o advento da Nefroclínicas, eu tive o prazer de ter o Fabrício perto para conhecê-lo um pouco melhor e ratificar o trabalho que ele faz com os pacientes renais. Então, obrigado, Fabrício, por ter aceito o convite. E eu queria que você... Eu conheço um bocado aí do seu histórico, mas eu queria que você apresentasse o seu background, de onde você vem, como é que você chegou na nefrologia e o que você está fazendo hoje. Beleza, vou falar um pouquinho. Primeiro, agradecer ao convite. É um prazer poder estar participando dessa live, é um prazer poder participar do grupo Nefroclínicas. E minha trajetória para chegar até aqui, eu me formei na UFMG no final de 2002 e fiz depois, fiz um ano de exército lá em Manaus, que me deu uma experiência muito bacana de vivência de infectologia, né? Algo que a gente está muito em voga agora por conta da infecção do Covid. A gente tive uma experiência grande com paciente de malária lá, e aí a gente usava a cloroquina, que está na moda agora. Depois fiz residência em clínica médica no João 23, no hospital de urgência, muito dinâmico, que pude aprender bastante. E fiz a residência de nefrologia na Santa Casa de Belo Horizonte, que é uma grande escola, forma grandes nefrologistas, um hospital enorme, com um potencial, uma quantidade de pacientes gigantesca para a gente poder aprender muito. E depois disso eu ainda pude montar um serviço de nefrologia no interior, na cidade de Paracatu. Então andei um pouquinho, depois trabalhei mais um pouco com nefrologia, com transplante, no Instituto de Doenças Renais em Vitória. E depois resolvi voltar para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, quando eu voltei, há 10 anos atrás, eu entrei para a equipe de clínica médica do Hospital da Unimed. E daí um tempo a gente montou um serviço de nefrologia. E atualmente eu coordeno a equipe de nefrologia lá do Hospital da Unimed. E desde meados do ano passado entrei para o grupo Nefroclínicas. Foi um grande prazer. Show de bola. A gente vai falar muito a respeito do manejo do paciente renal hoje, Fabrício. E eu acho que deu para o pessoal perceber o seu background. Um cara que já estava bem estabelecido na profissão e que comprou a ideia da Nefroclínicas. O que te cativou no projeto, Fabrício? Primeira coisa foram as pessoas, né? Acho que tudo que faz a principal coisa que forma qualquer empresa são as pessoas. Então, o convite vindo de você, do Dr. Fernando Lucas, era irrecusável. Uma estrutura muito boa, então, toda a equipe, todo mundo que eu já sabia que estava entrando para esse projeto. E, então, com um grupo desse, uma proposta diferenciada, eu vi isso como uma grande oportunidade e um grande privilégio de poder fazer parte e ajudar a Nefroclínicas a crescer cada vez mais e ajudar de uma forma inovadora o paciente renal crônico. Show de bola. Me conta uma coisa. Uma coisa é o projeto, né? Quando a gente leva o projeto para as pessoas... Me escuta bem? Estou escutando. Beleza. Não. Quando a gente escuta um projeto, a coisa é linda, né? Tá no papel, tá bonitinho e tal, não sei o quê. Como é que está sendo sua experiência de trabalhar na Nefroclínicas? O que você tem achado? Como é que está sendo a experiência de ver um salão de diálise menor, uma valorização da diálise peritoneal, um cuidado todo especial com o conservador, que é essa coisa de tentar prevenir, né? De não ficar trabalhando em cima de desfecho negativo. Como é que você vê esse conjunto? A principal coisa, eu acho que a gente poder individualizar o tratamento de cada paciente. Você cuidar
do interesse, de entender o que aquele paciente precisa e não entregar um tratamento padronizado. Todo mundo entra lá, faz a hemodiálise 4 horas, 3 vezes por semana. A ideia, e que a gente tem posto em prática gradualmente, é poder individualizar esse tratamento, né? Uma clínica pequena nos permite isso, de tamanho de salão, permite isso de forma mais ampla. Além da gente ter a liberdade de poder trabalhar e de realmente poder abraçar o nosso paciente. E outro detalhe importante, uma equipe multidisciplinar muito organizada, né? Quanto mais organizada essa equipe multidisciplinar, mais tranquila a gente fica de fazer o nosso trabalho. O grande tema que eu propus para essa live foi falar dessa questão do tratamento integral. Você acabou de falar de um dos braços disso, que é essa questão da multidisciplinaridade, né, que é o fato da gente dispor de uma nutricionista com um apelo renal, não é uma nutricionista que não conhece o tipo de paciente com o qual ela vai lidar, assim como a psicologia, assistente social, a enfermagem. Isso, de uma certa maneira, você acha que agrega em qual monta no tratamento como um todo? Eu acho isso fundamental, porque essa equipe agregada, ela vai, como eu te falei, pegando cada paciente a particularidade e vai individualizar. Ela ter essa visão renal, ela acompanhar os exames, né? E o que eu vejo que ela faz, ela chega para a gente e comenta, o exame do paciente assim mesmo não veio tão bom, e a gente pode discutir isso e sentar e definir estratégias para aquele paciente específico, a gente poder cuidar da forma mais adequada. Beleza. Fabrício, você é um cara que tem uma larga experiência com o manejo do paciente renal e no mais amplo espectro. Você trabalha com ambulatório, tem seu consultório, está lá conosco na Nefroclínica, mas também tem um forte apelo, uma forte presença hospitalar. Você acha que para o nefrologista, em última análise, para o seu paciente, isso é importante? Porque acaba dando uma continuidade no tratamento? A grande parte dos pacientes que eu tenho, uma boa parte, digamos assim, eles vieram do hospital. Então foi onde o paciente entrou numa condição muito ruim, a gente pôde fazer o diagnóstico lá dentro e dar a sequência do tratamento. Né? O momento da internação hospitalar é um momento muito delicado, que o paciente está muito fragilizado, ele está naquele momento mais crítico, pode ser que seja numa unidade de terapia intensiva, ou mesmo dentro do quarto, da enfermaria, mas ele está fragilizado. A gente pegar aquele paciente, escutá-lo naquele momento e conseguir fazer o diagnóstico, e atrás do diagnóstico, acho que isso é um detalhe importantíssimo. Esse eu acho que é um dos grandes papéis do nefrologista dentro do hospital, fazer o diagnóstico. E não simplesmente oferecer um tratamento dialítico dentro do hospital. Na hora que o paciente chega, você acolhe, ouve muito bem a história, vai pedindo aqueles exames direcionados, chega nesse diagnóstico, a maioria das doenças renais elas acabam exigindo um segmento no médio e no longo prazo. Então, principalmente aquelas doenças inflamatórias, a gente chama das glomerulopatias, as nefrites, a gente vai dar sequência nesse tratamento. Então, você já faz, o paciente sai do hospital com planejamento de tratamento de pelo menos 6 meses. Ele já sai com aquela programação. Então, você vai fazer isso, aí você volta daqui tanto tempo, nós vamos fazer a pulsoterapia, nós vamos fazer uma consulta, vai iniciar esse medicamento e retornar daqui tanto tempo. Então, o paciente já sai muito mais seguro, muito mais tranquilo e confiante. E eu adoro esse trabalho dentro do hospital que me permite fazer isso, fazer esses diagnósticos naquele momento mais difícil do paciente. É ser clínico, né, Fabrício? É não esquecer que a clínica médica é a mãe de todas as especialidades, né? Eu vou aproveitar uma pergunta aqui da Renata Gomide, ela está colocando assim, você acha que alguns pacientes têm ouvido seletivo? Muitos chegam sem noção do que é hemodiálise? E aí eu vou dividir essa pergunta em duas. Primeiro, no cenário crônico, que é o que eu acredito ser a pergunta dela. Mas eu queria que antes você abordasse o cenário agudo. Você tocou que isso realmente acontece em vários locais. O nefrologista faz muito mais um papel de, eu brinco que é dialisador.
vai lá, prescreve diálise e vai embora. E eu, com frequência, também tenho uma expertise grande com o hospital, eu contraindico diálise. E contraindicar a diálise significa não receber. Inclusive, esse é uma das vertentes que eu uso com as famílias. Olha, se eu estou falando para não dialisar, é porque eu realmente acredito que eu vou fazer mais mal do que bem para o seu pai, para o seu ente querido. Como é que você acha isso, tanto do ponto de vista do agudo, mexer com a família, que às vezes você não tem uma relação médico-paciente tão grande, quanto no paciente crônico? Uhum. O momento de início da diálise, ele é bem delicado, né? Você tomar a decisão e quando começar essa diálise, em que paciente você deve começar essa diálise. Se a gente procura isso na literatura, a gente não tem respostas claras, principalmente na injúria renal aguda, que é muito prevalente dentro do hospital. Pelo menos em torno de 15% de todos os pacientes internados vão desenvolver uma injúria renal aguda. Se os pacientes estão no CTI, essa quantidade sobe para 30%, até 50% dos pacientes podem ter uma injúria renal aguda, uma insuficiência renal aguda. É lógico que uma porcentagem bem menor vai necessitar de hemodiálise. E nesse momento, a gente tem que considerar todo o histórico clínico do paciente, toda o status funcional desse paciente prévio, né? Se era uma pessoa ativa, se era uma pessoa que tinha uma boa qualidade de vida, e aí a gente vai falando principalmente naqueles muito idosos, né? Cada vez mais a gente tem pacientes de 80 até chegando 90 anos dentro do hospital. E a gente sabe que a hemodiálise nem sempre é o melhor nesses pacientes. Então, quando a gente consegue controlá-lo de forma clínica, seria o melhor. Então, primeira coisa, a gente definir como era o paciente antes e definir qual doença que está levando a isso, o potencial de a gente conseguir reverter essa doença e para aí sim a gente indicar a diálise, além dos riscos do procedimento. A conversa do início da diálise, ela nem sempre é simples. O paciente, nesse momento, ele tem muitas perguntas. Né? A primeira coisa, doutor, eu vou precisar disso para a vida toda? E muitas vezes a gente, infelizmente, não vai ter resposta. A gente tem que ter a humildade e a sinceridade de dizer, não sei. Nesse momento, eu considero que isso é o melhor para você, porque a gente vai conseguir te equilibrar metabolicamente, mas às vezes eu não sei se ele vai poder recuperar ou não. Né? E eu acho que pensando nessa questão do ouvido seletivo, digamos assim, a gente tem uma quantidade de pacientes que tem um preconceito ainda com hemodiálise. Isso vem de tempos prévios, né? A hemodiálise não tem tanto tempo assim. Ela começou em torno da década de 50, então é relativamente recente. E a evolução da hemodiálise nos últimos anos foi muito grande. A gente tinha pacientes que morriam muito e tinham uma qualidade de vida muito ruim. E a realidade dos pacientes crônicos hoje não é tão ruim quanto era anos atrás. A gente consegue uma qualidade de vida relativamente boa desses pacientes. Não sei se eu respondi sua pergunta. Acho que sim, e eu não sei se você concorda, aquilo que a gente falou, de ter o acompanhamento desde cedo, de tentar evitar a progressão, te dá a oportunidade de gerar uma relação médico de paciente e de ir preparando o paciente para a terapia renal substitutiva, seja ela através de hemodiálise, de diálise peritoneal ou até de um transplante preemptivo. Eu falo que comunicação, tempo, cuidado multidisciplinar acaba ajudando nisso tudo. Isso é muito importante, né? A gente tem vários trabalhos mostrando que quanto antes o paciente chegar para o nefrologista, isso é melhor. Então, o ideal é que ele chegue lá pelo estágio 3, a taxa de filtração esteja um pouco abaixo de 60, até 40 ml por minuto, e não chegue no nefrologista só quando precise da hemodiálise, né? É importante a gente conseguir também conversar com a maioria dos clínicos, cardiologistas que acompanham a maior parte dos pacientes que estão com risco importante, o risco
muito grande de desenvolver a doença renal, para que encaminhe, no momento mais precoce, o seu paciente ao nefrologista, que a gente tem muita coisa a fazer para evitar a progressão da doença renal, se não pudermos evitar, que a gente possa retardar essa progressão e preparar o paciente para começar uma terapia substitutiva da forma que seja mais adequada a esse paciente. A gente acredita muito que a diálise peritoneal seja uma forma mais adequada de iniciar. Ela preserva mais a função renal residual, que tem muita importância no paciente cujo rim está já muito debilitado. E se não for a diálise peritoneal, a opção daquele paciente, a hemodiálise ou até mesmo o transplante preemptivo. Eu tenho um caso muito interessante que eu já acompanhei. Esse senhor realmente ele chegou tardiamente ao hospital e ele já chegou com a creatinina bastante alta, 5, né, mais ou menos. Vamos colocar, sei que tem muita gente que não é da área médica que está assistindo, em torno de 5 vezes o valor normal. E eu fui controlando ele no consultório. Ele ficou comigo aproximadamente uns 2 anos, até que eu encaminhei para o transplante preemptivo. Ele já estava até preparado, com uma fístula, e ele transplantou. Transplantou e ficou muito bem. Tive contato com ele um tempo depois, que ele reinternou por conta de uma infecção, mas, no geral, ficou muito bem. Então, dar ao nefrologista a oportunidade de acompanhar o paciente o mais precoce possível, dá também a oportunidade ao paciente de escolher a melhor terapia para ele e que ele viva o maior tempo possível com a melhor qualidade de vida possível. Eu falo isso muito, Fabrício, que o paciente, na realidade, ele quer 2 coisas, viver mais e viver melhor. Eu acho que você já respondeu a pergunta aqui da Maria Lúcia de Amorim, que pergunta a respeito da diálise peritoneal. E, conforme você falou, tem muitos leigos, muitos pacientes, ou mesmo familiares, ou mesmo interessados no assunto. Quando a gente fala de diálise peritoneal no Brasil, uma penetração de em torno de 7% só dos pacientes em diálise. E a hora que você vai para a literatura, você enxerga uma diálise onde os pacientes ficam mais satisfeitos e que tem uma perspectiva de menor mortalidade se é o método inicial. Então, por isso que eu acho que dentro da Nefroclínicas virou realmente a menina dos olhos naquele paciente que, por acaso, evolui, um ou outro vão evoluir mesmo mal. E você citou já o exame, que é a creatinina. Então, se você não é profissional da área de saúde e tem hipertensão, diabetes, obesidade, doença renal na família, dose sua creatinina, faça um exame de urina, porque isso é o rastreamento para acabar de ter esse acompanhamento precoce com o nefrologista, que o Fabrício ponderou tão bem. Fabrício, eu vou aproveitar uma pergunta aqui deixa eu pegar o nome de quem é, do Magno Barbosa. Magno fala assim: boa noite. Fale de pacientes em tratamento de síndrome nefrótica, ciclosporina, corticoide e remissão. Então, basicamente, o Magno está perguntando de pacientes que têm algum tipo de nefrite e que estão imunossuprimidos. Vou pegar o gancho para doença da moda, que é a Covid-19. Como é que você enxerga, em primeiro lugar, de uma forma mais geral, a Covid-19 e o risco nos pacientes renais, falando talvez com um pouco mais de cuidado nesses pacientes imunossuprimidos? Certo. Boa noite, Magno. A síndrome nefrótica, na verdade, não é uma só. A gente tem muitas doenças que geram a síndrome nefrótica e muitos tratamentos. Como esse tratamento é individualizado, a gente tem muitas opções. Corticoide, ciclosporina, ciclofosfamida, micofenolato, o rituximab, que é uma droga mais cara, mas que tem sido usada com um bom sucesso para alguns casos. Então, primeira coisa, são vários pacientes, e cada um com graus diferentes do que a gente chama de imunossupressão, que é a baixa da imunidade. A Covid-19 tem se mostrado muito mais agressiva nesses pacientes, nos pacientes que têm mais idade ou nos pacientes com mais comorbidades, principalmente a imunossupressão. Então, não tem dúvida que esses pacientes têm um risco maior de desenvolver as formas mais graves.
e aí vira necessidade de internação, vira necessidade de CTI e de mortalidade, e ter uma mortalidade maior. Então, esses pacientes devem ter um cuidado redobrado, já que a gente ainda não tem uma vacina disponível, ou um tratamento que a gente saiba de forma eficaz mesmo disponível, eles têm que ter um cuidado muito maior para não se infectar. E os cuidados gerais que têm sido pregados, a lavagem das mãos, uso de álcool gel se a mão não tiver como lavar a mão, evitar tocar o rosto, os olhos, o nariz, que é por onde o vírus vai entrar, na maioria das vezes, e fazer o isolamento social de uma forma mais rigorosa. Então, esses pacientes têm que realmente ter mais cuidado. Fabrício, você que trabalha dentro de hospital, a minha perspectiva hoje, do que eu estou vendo onde eu trabalho, é de esperamos, por enquanto, uma coisa muito grande, mas essa coisa muito grande ainda não chegou. É a mesma percepção que você está tendo lá do hospital onde você trabalha? O Felício Roxo, onde eu trabalho, ele está muito vazio. Eu não vejo os leitos sendo ocupados da forma como a gente esperava. Eu brinquei hoje, falei, ó, daqui a 2 semanas e as 2 semanas chegam e realmente a coisa em Belo Horizonte não está acontecendo da forma como muita gente traçou. Exatamente. Eu também estou tendo essa impressão, assisti até sua live ontem com o doutor Adelino, que formou comigo, minha turma. Ah, legal. E ele colocou uma comparação muito interessante. Nós estamos no recuo da onda do tsunami. A gente está esperando chegar esse tsunami que ainda não chegou. A gente espera a gente torça para que não seja um tsunami tão grande, mas se a gente for pegar analogia a outros países, o risco desse tsunami chegar é real. Então, a gente lá está com 2 andares totalmente reservados para os pacientes de Covid, e o que a gente tem visto é internar muito paciente com outros diagnósticos, com uma insuficiência cardíaca descompensada. Estou com um paciente lá vindo da Nefroclínicas até com a suspeita inicial de Covid por conta da falta de ar, mas nos parece muito mais uma descompensação cardíaca. Pacientes com pneumonias em geral, ou pneumocócica, ou outras pneumonias em geral, e apenas uma pequena porcentagem desses pacientes sendo Covid. Talvez uns 10 a 20% realmente sendo Covid confirmado. E temos atualmente 2 pacientes graves, esse sim com Covid confirmado. Um que está em melhora e um que ainda está na fase mais crítica. Então, desses 2 pacientes, a gente percebe que é uma doença grave, doença muito grave, quando ela se manifesta nessa forma pulmonar ou na forma da resposta inflamatória. Então, com esses 2 com disfunção renal? Esses 2 com disfunção renal? Um já dialisando e o outro já com a perspectiva de começar a hemodiálise aí nos próximos dias. E você viu alguma diferença de um paciente séptico por outra causa infecciosa ou manejo basicamente muito parecido? Um manejo muito parecido. Não achei nenhuma diferença, não. Lógico que a minha experiência ainda é muito pequena, né? Mas muito semelhante. Beleza. Eu estou vendo 2 perguntas aqui, eu vou juntar 2. Uma da nossa colega, grande nefrologista, Michele Ostalácio. A Michele está colocando uma coisa que eu concordo plenamente, que é fazer tratamento dialítico não é uma sentença de morte, como alguns pensam. E para isso, eu pego a pergunta da Daniele. A Daniele fala assim, meu filho tem ela colocou nefropatologia, mas eu acredito que seja uma nefrite qualquer. Ele só tem 8 anos e vou dizer que é assustador pensar em diálise. Eu vou dar o meu ponto aqui, afinal de contas, primeiro eu acho que a gente precisaria conversar com um nefropediatra que a gente tem lá na Nefroclínicas, Marcelo e Mariana, mas óbvio que ninguém gostaria de ter nenhum problema, né, Fabrício? Mas pior do que ter é esconder o problema, de não fazer aquilo que está no nosso alcance para tratá-lo, e seja o desfecho que acontecer, a gente está sempre de peito aberto. Agora, como a Michele falou, está longe de ser uma sentença de morte, né?
Está longe, com certeza. A nefrologia evoluiu muito, muito, né? Pode ser que há 30, 40 anos atrás, praticamente seria uma sentença de morte, mas os recursos que a gente tem hoje em dia permitem uma qualidade de vida do paciente muito melhor do que era antigamente. E outra coisa que eu sempre estimulo ao meu paciente é buscar manter sua qualidade de vida, buscar manter-se ativo, o paciente, se conseguir trabalhar, que ele possa trabalhar, que ele possa manter o corpo saudável na hemodiálise, que ele possa manter a mente saudável, trabalhando, fazendo suas atividades e sendo útil para a sociedade. Então, é muito importante que o paciente não negue aquela doença pelo medo da hemodiálise. A gente também vê muito isso, principalmente naqueles pacientes que já têm uma história familiar de pessoas que ele já conviveu, às vezes os pais, às vezes tios, avós, que passaram numa época anterior pela hemodiálise e acabaram falecendo, né? E ele traz aquela lembrança, aquela tristeza da hemodiálise, que eu não quero ficar igual meu pai, eu não quero ficar igual minha mãe. Mas eu acho que tem que ter consciência que, primeira coisa, nós estamos numa época diferente, são momentos diferentes que a gente aprendeu, que eu digo, a nefrologia aprendeu muito nos últimos anos e tem conseguido levar uma qualidade de vida melhor aos pacientes. E quanto antes o paciente chegar para a gente, mais a gente consegue fazer, né? A gente tem relatos, por exemplo, de pacientes que estavam numa investigação de uma anemia, uma coisa assim, aí descobre aquela creatinina alterada, e aí o médico encaminha para o nefrologista, ele não vai, fica com medo, chega no nefrologista meses depois, aí a gente fica com menos armas para poder combater. Pode ser que se ele tivesse chegado no momento anterior, né? Se uma nefrite, por exemplo, na infância, né? Tivesse chegado na infância, a gente teria como prolongar tanto a vida, quanto melhorar a qualidade de vida, ou até mesmo estabilizar a doença que está levando ao problema renal. Beleza. Fabrício, me veio aqui, nesse meio do que a gente está vivendo, da Covid-19, um dos braços que eu tenho dentro da Nefroclínicas é cuidar da parte de inovação. E talvez uma das coisas que esteja mais em voga e que eu já vou fazer aqui, eu vou adiantar. A gente, muito provavelmente, semana que vem já está lançando dentro da Nefroclínicas e que está cada vez ganhando mais corpo, é a telemedicina. A telemedicina que foi literalmente apedrejada alguns meses atrás por muitos colegas e tal, e que agora apareceu com força em função do contexto. A gente acredita dentro da Nefroclínicas que tecnologia vem para agregar valor e não para brigar contra o profissional. Afinal de contas, eu acho que se você está fazendo trabalho de robô, você merece ser substituído. Como é que você enxerga a telemedicina e como que você acha que isso pode agregar em termos de valor para os nossos pacientes? Uma vantagem da telemedicina é a gente conseguir chegar mais rápido ao paciente. Então, dá acesso àquele paciente que não tem como vir numa consulta aqui em Belo Horizonte. Às vezes, para vir a uma consulta, ele mora a 500 quilômetros, não consegue acesso a um nefrologista. E eu acho que a telemedicina pode fazer com que ele chegue mais rápido ao médico e ao médico certo e que possa começar um tratamento antes e seguindo aquela ideia que eu falei, chegando mais cedo ao nefrologista, descobrindo a doença renal de forma mais precoce, ele possa evitar complicações no futuro. Então, eu acho que a telemedicina é muito importante, ela não substitui a consulta presencial, o exame físico, mas no sentido da gente conseguir orientar o paciente e chegar mais rápido ao diagnóstico, ela virá agregar muito. Mais uma ferramenta para o nosso arsenal, né? Mais uma arma, né? Mais uma arma. Arsenal. Acho que ela não pode substituir a consulta,
mas ela consegue, principalmente eu penso muito nesses pacientes que estão em locais de difícil acesso, né? Em vez dele vir de carro ou mesmo de ônibus para uma consulta aqui num centro de referência, que ele consiga essa consulta de forma à distância, online, e possa ter um direcionamento. Elas não precisam competir, né, Fabrício? Você não precisa, uma não tá contra a outra. Eu falo que é mais ou menos igual você falar hemodiálise, diálise peritoneal, transplante. Não, são opções que são complementares. Você pode flutuar entre as várias modalidades de acordo com a individualidade que você citou muito bem. Isso mesmo. Fabrício, eu não sei se a turma que está nos acompanhando sabe, mas eu vou contar para eles. Fabrício teve um papel fundamental, eu diria que protagonista, no que aconteceu nos últimos meses com relação à intoxicação pelo dietileno glicol, a famosa intoxicação pela cerveja. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso, Fabrício, de onde que surgiu até você começar em grupos de WhatsApp, inclusive no nosso grupo de WhatsApp da Nefroclinics, fala assim, gente, por acaso vocês estão vendo pacientes aí com disfunção renal e problema neurológico? Lembro disso perfeitamente, como que sua curiosidade aguçada acabou nos levando para esse diagnóstico tão difícil que acabou ajudando tanta gente. Como eu falei no início, acho que um dos papéis muito importantes do nefrologista é conseguir fazer o diagnóstico e não aceitar que aquele paciente chegou em insuficiência renal e que eu preciso dialisar. Então, isso foi no final de dezembro, logo após o Natal. Na verdade, teve um paciente que chegou alguns dias antes do Natal, mas naquela semana eu estava trabalhando e chegou uma insuficiência renal de causa inexplicada. A gente já vinha acompanhando esse paciente, um deles chegou no dia 22 e no dia 27 chegou um outro paciente. Inicialmente, a gente não fez uma relação de cara entre os dois, mas quando os dois começaram a evoluir com um quadro neurológico parecido, aquilo ali despertou a atenção. Lembrando que esse paciente que chegou no dia 27, ele tinha um parente que internou na cidade do interior e que teve aqui em Belo Horizonte na semana do Natal. Então, os dois estiveram no dia 22 de dezembro fazendo um churrasco, tomando vários tipos de bebidas e principalmente a cerveja, que inicialmente eu nem achava que seria culpada. A gente nunca suspeita de uma cerveja industrializada. E os dois internaram com uma insuficiência renal. E os dois começando a piorar do ponto de vista neurológico. Algumas alterações visuais lá nesse paciente do interior. Aqui em Belo Horizonte começou com uma paralisia facial unilateral. No dia seguinte, uma paralisia facial bilateral e depois uma paralisia descendente progressiva. E a gente não conseguia achar nada na literatura parecido. Concomitante, junto com isso, logo no dia 28, esse outro paciente que já estava internado fez uma insuficiência respiratória, desceu para o CTI e 2 dias depois também estava com uma paralisia completa. Então, a gente estava diante de 3 casos de pacientes que chegaram com insuficiência renal e evoluindo com uma paralisia muito grave, que, na verdade, eu só tinha visto em um paciente. Eu tinha visto em um paciente que tinha chegado em fevereiro de 2019. E depois eu conto dele. Então, foi nesse momento que, escutando umas conversas de hospital, tem um paciente lá no outro hospital, no Biocor, que estão pedindo uma plasmaférese para ele. E eu falei, gente, isso está esquisito. Isso aí veio um estalo na cabeça, eu vou perguntar para o pessoal se alguém tem alguma coisa parecida. Às vezes esse paciente do Biocor é isso também. E foi quando eu perguntei no grupo de nefrologistas de Minas, e a equipe do Biocor me respondeu que estava com um quadro semelhante, e vários colegas foram reportando, e que começou a fazer a investigação do que teria causado. E junto com a conversa, a gente foi conversando todos os dias com a família, foi pegar os endereços. E coincidente, todos esses 3 pacientes, tanto os 2 do lado do Hospital do Nemed quanto do Biocor, moravam no Buritis. E o paciente que estava no interior também esteve
no Buritis. Foi aí que a gente foi passando as informações para a equipe da Vigilância Sanitária e vários colegas contribuíram, os colegas da Nefroclínica contribuíram muito, foram chegando um monte de artigos a gente tentar descobrir o que é, até que chegou um relato de caso do dietileno glicol. E aí isso, assim, era muito semelhante. Fomos discutindo junto com vários nefrologistas, o Dr. Stanley, patologista, também foi buscar e considerou que as biópsias eram compatíveis com a intoxicação por dietileno glicol. E eu pude conversar com o superintendente do IML e falei com ele a seguinte frase: a substância mais provável é o dietileno glicol. Pode dosar aí que é ela que nós vamos encontrar. E 2 dias depois ele conseguiu fazer a dosagem. No dia 9 ele divulgou a presença do dietileno glicol na cerveja e em alguns pacientes. E aí foi todo o processo que a mídia fez uma cobertura muito boa, surgindo pacientes em vários hospitais privados de Belo Horizonte, alguns pacientes no interior. Eu não sei ainda se a gente tem a confirmação de todos esses casos suspeitos, mas mais recentemente a equipe do IML fez algo muito interessante, que foi, além de dosar o dietileno glicol, ela fez a dosagem no sangue dos pacientes do ácido diglicólico, que é o metabólito do dietileno glicol, que persiste muito mais tempo no organismo. Então, um dos nossos pacientes que teve dietileno glicol negativo, ele veio com positivo para o ácido diglicólico, então confirmando aí a intoxicação. Acho que foi assim, uma experiência muito boa, uma satisfação muito grande de poder participar disso, de poder chegar no diagnóstico e aí, apesar de a gente não ter um tratamento muito específico para oferecer àqueles pacientes, a gente pôde interromper a sequência de intoxicações que poderiam acontecer caso a gente não tivesse descoberto. E foi um trabalho muito multidisciplinar. A equipe da Vigilância Sanitária recolhendo as amostras nas casas, um trabalho muito grande das famílias, as esposas dos pacientes, elas entraram em contato, criaram grupos, e aí o WhatsApp teve uma importância grande de difundir essa informação, e elas também muito empenhadas em descobrir até chegar na cerveja e pôde aí interromper a fabricação e interromper a intoxicação, né? E relembrando do outro paciente, então a gente foi pegar casos antigos. E aí a gente lembrou que em fevereiro do ano passado a gente teve um quadro exatamente igual. Sugerindo aí que isso estivesse vindo aí de bastante tempo. Tá? Graças a Deus esse paciente teve uma recuperação parcial e a gente tem relato de outros pacientes que infelizmente faleceram e outros que ficaram com sequelas também. Eu acho que eu nunca comentei com você, mas eu tenho um paciente hoje dialisando que ficou internado 7 meses, se eu não estou enganado, com que retrospectivamente também bate demais com um quadro de provável intoxicação. E assim, eu acho que talvez a grande mensagem que fica é da importância do interesse do profissional, interesse da família, a vontade efetiva de ajudar, essa curiosidade inata que você poderia simplesmente ter chegado e falar assim, mais um caso, liga diálise aí. Não, hoje precisa de diálise, que é talvez para mim um dos grandes problemas que eu enxergo hoje dessa desvinculação do nefrologista à beira do leito, mas olhando o paciente, não olhando se ele precisa ou não de diálise. É uma coisa bizarramente grande e que eu acho que você fez com maestria, e eu já te parabenizei pessoalmente, mas eu queria deixar aqui minha parabenização em público. Você foi brilhante nesse caso. Ô Fabrício, me conta uma coisa. O pessoal está perguntando aqui, algumas pessoas perguntaram a respeito de transplantados. Eu sei que hoje você não mexe diretamente com transplantes, mas você tem uma experiência com o paciente transplantado. Como é que você vê o paciente transplantado, primeiro do ponto de vista dessa pandemia, o quanto se preocupar, o quanto
ter cuidado, é a mesma coisa que um outro paciente nefrótico. Eu queria que você entrasse principalmente na seguinte, olha, quando a gente fala assim, transplantado ou imunossuprimido, a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Uhum. E você tem transplantados e transplantados, você tem imunossuprimidos e imunossuprimidos. Uhum. Exatamente. O transplantado, a gente pode classificá-lo como aquele transplantado nos primeiros 3 meses, que ele está num grau máximo de imunossupressão, com a dose máxima de medicação. Depois, em torno de 3 meses a 1 ano, que essa medicação vai abaixando. E a partir de 1 ano, cada vez mais a taxa de imunidade dele, ela não é tão baixa quanto nos pacientes no primeiro ano. Em compensação, esse paciente, quanto maior o tempo do transplante, ele tende a desenvolver uma doença renal crônica, a maioria tem uma nefropatia crônica do enxerto e que vai piorando o rim. Então, apesar do paciente transplantado ele ter uma qualidade de vida muito boa, muito próxima da população em geral, ele vai ser sempre um imunossuprimido. E num contexto de Covid-19, ele vai ter um risco maior. Eu não cheguei a ler ainda nenhum artigo citando uma porcentagem de pacientes transplantados ou com síndrome nefrótica que tiveram Covid-19 e faleceram, para saber se a mortalidade nesses pacientes é maior. Então, isso tudo a gente está inferindo pelos dados que a gente tem de pacientes idosos que também têm uma imunidade comprometida. Então, não tem Acho que dúvida. a gente ainda tem, é uma doença muito nova, né? Então a gente ainda está entendendo, a gente está no olho do furacão, tentando entender o que de fato ela o é. Por exemplo, com gestantes, né? Por que gestante parece não ser tão acometida das formas graves do Covid-19 quanto era do H1N1, né? Que a gente tinha uma preocupação extrema com as gestantes. Então, a gente ainda não sabe. Beleza. A Deb Bastos, o Fabrício está perguntando aqui, síndrome de Berger impede de exercícios físicos? Alterações em exames clínicos e o médico da minha sogra pediu para parar imediatamente com a musculação. Eu vou, antes do Fabrício falar, vou falar, olha, dificilmente a gente vai poder julgar o caso da sua sogra, porque a gente não conhece em detalhes. Mas como é que você vê a atividade física para o paciente renal? Tá? A atividade física no paciente renal é muito mais benéfica do que maléfica. Isso a gente não tem muita dúvida. Se manter o organismo em atividade, a gente vai tender a tentar restringir alguma coisa se a gente tiver um problema muito mais clínico importante, se tiver uma hipertensão descompensada, uma insuficiência cardíaca descompensada. Isso daí seria talvez a principal restrição desse paciente, se não necessariamente a síndrome nefrótica. Lógico que cada caso é um caso, não dá para a gente analisar especificamente, mas dizer que a doença de Berger por si só impediria a atividade física, eu acho que não é muito razoável. Eu acho que a gente tem que analisar, ver a idade, ver outras comorbidades, porque nem sempre é só a doença de Berger, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo, né? O atendimento tem que ser integral, essa avaliação, e não olhar a doença do paciente. E eu acho que ainda mais, né, Fabrício, cada vez mais pacientes e famílias têm que ganhar voz ativa de conversar com o seu médico e o médico sair daquela posição de Deus, né? Nós, médicos, nós somos tutores, nós estamos ali para ajudar na decisão, visto que a gente tem o conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser usado a favor daquele indivíduo. E as pessoas são diferentes, então não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo pacote. Pode, não pode, faz, não faz, né? Fabrício, a Aline Azevedo está perguntando aqui a nossa opinião a respeito da terapia contínua de diálise para dentro do contexto da Covid-19. Você tem alguma impressão a respeito? A impressão que eu tenho é semelhante aos pacientes com uma sepse grave. Nada específico da Covid-19. A terapia contínua ela é muito usada
em países europeus, nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil, em São Paulo e mais no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte a gente utiliza de forma menos intensiva, digamos assim, a diálise contínua. E uma das coisas importantes é o nefrologista usar muita terapia que ele está habituado a fazer, que ele tem mais mão para fazer. Então, hoje a gente tem as terapias que a gente chama de híbridas, que não é uma hemodiálise convencional, mas é uma hemodiálise estendida, em que a gente consegue controlar clinicamente os pacientes, a maioria dos pacientes com essa terapia, sem precisar da terapia contínua. Terapia contínua vai ser importante naqueles pacientes que têm, que a gente chama de uma instabilidade hemodinâmica muito importante, uso de aminas, noradrenalina ou vasopressina em níveis muito altos, naqueles pacientes que a gente precisa tirar uma grande quantidade de volume. A terapia contínua ela tem mais tempo para tirar esse volume, ou naqueles pacientes com acometimento neurológico, que a gente precisa fazer uma hemodiálise de forma muito lenta para reduzir o risco de um edema cerebral naqueles pacientes que estão urêmicos, tá? Então, acho que a primeira coisa é o nefrologista utilizar uma terapia que ele está acostumado e a gente lançar a mão da terapia contínua naqueles pacientes que estiverem muito instáveis, assim como nos pacientes com uma sepse bacteriana que a gente lida todos os dias. Então, não há dados específicos da terapia contínua especificamente para a Covid-19. E é individualizar cada tratamento, cada paciente. Eu concordo plenamente com você, Fabrício. Para mim, você foi muito bem. Eu acho que muita gente vende a contínua como sendo uma panaceia. Eu acho que ela está longe disso. Eu acho que boa parte dos pacientes com instabilidade hemodinâmica, uma SLED vai muito bem. Mas, por outro lado, eu acho que existe um subgrupo que sim, que pode se beneficiar. Se você souber escolher bem essas pessoas, você pode ter um resultado surpreendente, apesar de, no todo, a hora que você vai para a literatura, você não vê uma diferença nítida entre as duas modalidades, né? Exatamente. Fabrício, pode completar. Não, eu ia colocar aqui assim, os dados na literatura, às vezes é difícil a gente conseguir comparar, porque a SLED realmente, a contínua, ela vai ser importante nessa pequena quantidade de pacientes, e de pacientes muito graves. E aí você não consegue compará-la com os métodos híbridos, né? Então a gente ainda não tem essa resposta na literatura. A gente tem que individualizar, não tem outra forma. Fabrício, falo que papo bom passa rápido. Estamos caminhando aí já para o finalzinho. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer seu tempo, sua disponibilidade, seu conhecimento, seu background. Eu tenho certeza que agregou para muita gente. E queria te deixar aí um espaço para você deixar um recado para os nossos pacientes, para as pessoas que estão nos acompanhando, uma mensagem positiva de que a gente deve sempre encarar o problema e continuar a lutar, e que a gente vai vencer e passar dessa e, quiçá, sair melhor do que a gente entrou. É isso. Então, agradeço muito o convite. Essa também, igual do Adelino ontem, essa foi minha estreia em lives. Vou aprender, espero poder estar em outras aí. Eu achei a experiência foi ótima. E o recado para as pessoas que têm alguma suspeita de doença renal é que procurem o nefrologista, né? Conversem aí com o seu médico também, que tá na cabeceira. O clínico é muito importante, mas procure o nefrologista, que quanto antes chegar ao nefrologista, a gente consegue fazer muito mais pelo paciente. Quanto mais precoce a gente pegar esse paciente, mais a gente consegue ajudá-lo, individualizar essa terapia e que evite de chegar na diálise. E que, se por acaso algum dia for necessário, a diálise peritoneal, a hemodiálise, o transplante renal tem evoluído cada vez mais, não são um bicho de 7 cabeças, não são uma sentença de morte, né? São uma oportunidade de vida.
né? Se você tiver qualquer outra doença que você não tenha esse órgão, se você não tiver um coração, se você não tiver um pulmão, você não tem mais perspectiva de vida. Mas se você não tiver um rim, a gente ainda pode te dar uma qualidade de vida muito, muito razoável, né? Não vamos falar que é igual, né? Não é que a hemodiálise ninguém deseja, mas é uma segunda chance de vida para que aquele paciente possa fazer o que ele deseja e o que o faça feliz. Show de bola, Fabrício. Obrigado mais uma vez. A gente termina aqui agora mais esse episódio do Nefroclínicas Convida. A gente fica com ele no ar aqui no Instagram da Nefroclínicas por 24 horas. Depois ele vai para a edição e a gente leva isso para o canal da Nefroclínicas no YouTube, que já tem 2 episódios lá com o Dr. Fernando Lucas, que foi muito legal conversar com ele sobre o que a Nefroclínicas tem feito em relação a essa pandemia. E depois eu conversei com a Janaína, endocrinologista, que falou bastante para a gente a respeito de problemas tão comuns entre os pacientes renais e a endocrinologia, obesidade, diabetes e como tratar a raiz do problema. Fabrício, aquele abraço. Turma, fiquem com Deus. Grande abraço. Semana que vem tem mais. Se quiserem deixar tanto sugestões de temas quanto de pessoas para a gente estar entrevistando aqui, será muito bem-vindo. Grande abraço. Até a próxima. Valeu demais. Tchau, tchau.